Olá, sétimo ano. O tema da nossa aula hoje é vocativo, no capítulo 21 do nosso livro. E para iniciar, nós temos aqui uma tirinha, um diálogo entre duas personagens, é uma tirinha do Maurício de Souza. E aqui nós temos a filha dizendo para o seu pai: "Olha, papai, troquei a nossa vaca velha por um saco de feijões mágicos. Oba, agora é só a gente plantar para nascer um pé de feijão gigante e..." Aí já está ela se deliciando, está comendo os feijões. Aí o pai diz: "Ah, deixa para lá." E aqui então o que nós podemos analisar aqui, e o objetivo de nós analisarmos essa tirinha é um termo que é chamado então de vocativo. E ele encontra-se presente aqui no primeiro quadrinho, que é o termo papai. Então, quando a filha conversa com o pai, quando ela diz assim: "Olha, papai", ou seja, ela está invocando a pessoa com quem ela está conversando. Então, a partir disso, nós daremos início ao estudo sobre os vocativos. Então, o vocativo é um termo que serve para invocar, para chamar, para dirigir-se a uma pessoa ou a outro ser personificado. Então, temos como exemplo: "Vovó, vamos caminhar por essa praça?" Então, é a pessoa com quem o interlocutor fala diretamente, é a pessoa a quem ele dirige uma pergunta, para quem ele diz algo. Então, quando se usa um termo para invocar ou para chamar uma outra pessoa, estamos fazendo uso do vocativo. E, com certeza, é uma expressão, é uma função de um termo que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia, quando nós interagimos com os nossos familiares, com as pessoas que são próximas a nós. Então, o vocativo, ele não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Isso significa que ele não faz parte do sujeito e nem faz parte do predicado. Ele é um termo isolado que poderia ser retirado da oração sem haver prejuízo para a estrutura. Então, se nós analisarmos aqui, vamos caminhar por essa praça, então o termo vovó, que inicialmente estava, e no outro exemplo, ele não traz, ou seja, essa ausência desse termo, desse vocativo, não traz prejuízo para a estrutura da frase, uma vez que nós temos o sujeito desinicial, vamos, mais o predicado. Então, por isso, temos uma oração completa. Sobre o vocativo, uma informação muito importante é que é um termo que fica isolado, ele não pode ser confundido com nenhum outro termo e por isso ele vem separado por vírgulas, ou seja, ele é isolado com o auxílio das vírgulas. E ele pode aparecer tanto no começo, no meio ou no fim da oração, e estar ou não precedido de uma interjeição. A interjeição é um termo que expressa algum tipo de sensação ou de sentimento, pode ser de alegria, pode ser susto, enfim, várias as possibilidades. Então, nós temos aqui: "Vamos, vovó, caminhar por essa praça?" Vamos caminhar por essa praça, vovó? Vovó, vamos caminhar por essa praça? Então, como vocês puderam perceber aqui, o termo vovó, que é o vocativo, ele pode ocupar diferentes posições. Aqui ele está mais para o meio, aqui no final e aqui, por último, no começo. E o detalhe é que o termo está isolado por
vírgulas. O exercício 5 da página 119. Todas as frases a seguir contêm nomes. Indique se eles desempenham a função de sujeito S ou vocativo V. Na letra A, Paulo vai se encontrar com os amigos na lanchonete hoje? Então, aqui nós podemos dizer que trata-se de um sujeito. Na letra B, Paulo vai se encontrar com os amigos na lanchonete hoje? Ou seja, é alguém fazendo uma pergunta para o Paulo, está chamando o Paulo e fazendo uma pergunta para ele. E aqui lembrando que o vocativo é isolado pela vírgula. Então, na letra B, nós temos a função de vocativo. Na letra C, Maria, pode me ajudar com essa lição de sintaxe? Aqui nós também temos o termo, que é um nome, separado pela vírgula, portanto, trata-se de um vocativo. Também é a pessoa que o locutor está chamando e fazendo então uma pergunta. Na letra D, Maria pode me ajudar com essa lição de sintaxe? Ou seja, é como se a pessoa que está falando, fizesse uma pergunta para uma outra e falando ainda sobre uma terceira pessoa. Então, aqui nós temos também o sujeito. O exercício 5 da página 122, circule o vocativo das frases a seguir. Lembrando que o vocativo pode ocupar diferentes posições, pode estar no começo, pode estar no meio e também pode estar no final. E que é sempre o termo que está isolado por vírgula. E outro detalhe, não é que necessariamente precisa ser um nome próprio, pode ser uma expressão que é utilizada para fazer referência à pessoa com quem nós estamos conversando. Por exemplo, quando alguém faz uma pergunta, mãe, posso jogar futebol na praça hoje? Ou então, filho, você já fez a tarefa? Então, esses termos, filho, mãe, eles são também substantivos, porém eles não são substantivos próprios, mas eles têm a função de invocar, de chamar alguém e, portanto, eles também exercem a função de vocativo. No caso, na letra A, Gabriel e Carla, recolham já os pratos da mesa, ou seja, alguém está dando uma ordem para o Gabriel e para a Carla, tá chamando essas pessoas, então os termos que correspondem ao vocativo são Gabriel e Carla. Na letra B, como você prefere seu embrulho, meu bem? Aqui nós temos a expressão meu bem, que exerce a função de vocativo. Lembrando que nós temos aqui o vocativo sempre isolado pela vírgula. Na letra C, ei amigos, vamos comemorar meu aniversário? Então, o termo que é o vocativo é a expressão, a palavra amigos. Na letra D, eu posso ajudá-lo em algo mais, senhor? Aqui o termo é senhor, que exerce a função de vocativo. Na letra E, Lucas e Rogério estão escalados, treinador? O termo que exerce a função de vocativo é a palavra treinador. Lucas e Rogério, que são os dois substantivos, os dois nomes que estão aqui no início, eles não têm a função de vocativo. O exercício 7, da página 122. A expressão em destaque em podes partir de novo, ó nômade formosa. Exerce a função sintática de A, vocativo, B, aposto, C, sujeito, D, predicativo e objeto direto. Então, aqui nós
podemos perceber que trata-se de um termo para referir-se a alguém. Alguém está invocando, utilizando essa expressão. Então, ela também está isolada pela vírgula e exerce, então, a função do evocativo. Então, é necessário que a letra A seja sinalizada como a forma correta. O exercício 8, a propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Tomás Antônio Gonzaga. Então, aqui também temos minha bela Marília. É o termo que exerce a função de vocativo. Então, também precisa ser sinalizada a letra A. E a tarefa aqui, exercícios que deverão ser desenvolvidos a respeito desse tema. 1 e o 2 da página 117, o 3 da página 118, o 4 da página 119, o 6 da página 120 e o 4 da 122. E por hoje é só. Até a próxima aula.